Meu nome é Jonas, filho de Amitai, profeta de Israel. O que vou contar agora não é uma parábola, nem uma alegoria inventada para ensinar lições morais. É meu testemunho real, vivido na própria carne, marcado para sempre em minha alma. É a história de como fui vomitado de volta à vida, e de como aprendi que não se pode fugir de Deus, mas acima de tudo, que Deus jamais desiste daqueles que Ele chama. Tudo começou quando recebi a ordem divina. A voz do Senhor veio até mim clara como trovão sobre as montanhas. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Nínive, a capital do Império Assírio, aquela cidade brutal e sanguinária, conhecida por sua violência, por suas torturas cruéis, por oprimir nações inteiras. Eles eram nossos inimigos, haviam derramado sangue israelita, haviam profanado tudo o que era sagrado para nós. E Deus queria que eu fosse até lá, para adverti-los, para dar-lhes a chance de se arrependerem. Não, eu não iria, porque Deus haveria de ter misericórdia daquele povo. Eles mereciam julgamento, mereciam destruição, mereciam sentir o peso da ira divina sobre suas cabeças. Então, tomei a decisão mais insensata da minha vida. Fugi. Desci até Jope, encontrei um navio que partia para Tarsis, o lugar mais distante que eu conhecia, na direção oposta a Nínive. Paguei a passagem com tudo o que tinha e embarquei, achando que poderia me esconder da presença do Senhor. Que tolo eu fui! Como se alguém pudesse se esconder daquele que criou os céus e a terra. Não demorou muito para que Deus enviasse uma tempestade tão violenta que o próprio navio ameaçava se despedaçar. Os marinheiros, homens experientes que haviam enfrentado 1000 tormentas, estavam apavorados. Clamavam cada um ao seu Deus, jogavam a carga ao mar para aliviar o peso da embarcação. E eu havia descido ao porão e dormia profundamente, como se pudesse adormecer para longe da realidade, para longe da minha desobediência. O capitão me encontrou e gritou: "Como podes dormir? Levanta-te e clama ao teu Deus. Talvez ele tenha compaixão de nós e não pereçamos." Os marinheiros lançaram sortes para descobrir por causa de quem aquela calamidade havia caído sobre eles. E a sorte, guiada pela mão divina, caiu sobre mim. Eles me cercaram com perguntas: "Quem é você? De onde vem? Qual é a sua terra? De que povo você é?" Então confessei: "Sou hebreu e temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra seca." Expliquei que estava fugindo da presença do Senhor. O terror se apossou daqueles homens. "O que fizeste?" perguntaram horrorizados. Eles perceberam que estavam pagando o preço da minha rebeldia. Perguntaram o que deveriam fazer comigo para que o mar se acalmasse. E eu sabia a resposta. Sabia o que eu merecia. "Lançai-me ao mar e ele se acalmará, porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade vos sobreveio." Aqueles marinheiros pagãos, curiosamente, tiveram mais misericórdia do que eu tinha por Nínive. Tentaram remar de volta para a terra, lutaram contra as ondas, recusaram-se a me jogar ao mar. Mas a tempestade só piorava, as ondas ficavam cada vez mais altas, o vento uivava como 1000 demônios. Finalmente, sem opção, oraram ao Senhor pedindo que não fossem culpados por sangue inocente. Me pegaram pelos braços e pernas e me lançaram ao mar revolto. A queda foi rápida. Senti o impacto gelado da água salgada e o peso das ondas me empurrando para baixo. Lutei para subir, engoli a água, tosse. Tentei nadar, mas as correntes eram mais fortes. Eu afundava, as águas me cercavam, chegaram até a minha alma. O abismo me rodeou. Algas marinhas se enrolaram em minha cabeça como tentáculos. Desci até os fundamentos dos montes submarinos. A terra com suas trancas me encerrou para sempre. A luz acima de mim ficava cada vez mais distante, mais fraca, até desaparecer completamente. Este era o fim. Eu morreria ali, nas profundezas frias e escuras do mar, punido por minha desobediência. Mas então, algo aconteceu. Nas trevas do oceano, vi ou senti uma presença massiva se aproximando. Uma sombra enorme, muito maior que qualquer criatura que eu conhecia. E de repente, fui engolido. Não mordi, não mastigado, mas tragado inteiro por uma boca imensa.
Passei pela garganta daquela criatura e caí em uma caverna de carne pulsante. O estômago do grande peixe. Eu estava vivo. Mas seria aquilo realmente vida? A escuridão era absoluta, tão densa que parecia ter peso próprio. Eu não conseguia ver minha própria mão na frente do rosto. O ar era úmido, quente, viciado, carregado com um cheiro nauseante de decomposição, de ácido digestivo, de morte. As paredes ao meu redor eram macias mas firmes, e eu podia sentir a textura viscosa, o muco que revestia o interior daquela criatura. Algas marinhas que haviam sido engolidas junto comigo estavam enroladas em meu corpo, em meus braços, em minhas pernas, em meu pescoço, como cordas vivas me amarrando à minha prisão. O único som era o batimento cardíaco daquela besta marinha. Um ritmo profundo, constante, retumbante que ecoava pelas paredes carnais. Tum-tum, tum-tum, tum-tum. Como um tambor gigantesco nas profundezas do Sheol. Era um lembrete constante de que eu estava dentro de algo vivo, algo que poderia me digerir a qualquer momento, dissolver minha carne em seus ácidos até que não restasse nada além de ossos branqueados. No primeiro dia, fui dominado pelo pânico. Gritei até minha voz ficar rouca. Bati nas paredes de carne ao meu redor. Tentei encontrar uma saída que eu sabia que não existia. Chorei lágrimas que se misturavam com a umidade pegajosa que cobria tudo. Amaldiçoei minha sorte. Amaldiçoei minha decisão de fugir. Amaldiçoei até mesmo minha própria existência. Por que Deus não me deixou simplesmente morrer afogado? Por que esta tortura prolongada? Eventualmente, exausto, desabei sobre algo que ao tocar percebi serem ossos, restos de outras criaturas marinhas que haviam sido devoradas antes de mim. Ali, sentado sobre os mortos, eu esperei. Esperei pela morte que certamente viria. O segundo dia foi pior que o primeiro. O pânico deu lugar ao desespero profundo e escuro. A realidade da minha situação se instalou como um peso esmagador sobre meu peito. Eu estava sozinho, completamente isolado do mundo dos vivos. Ninguém sabia onde eu estava. Ninguém poderia me resgatar. Nem mesmo se o peixe fosse capturado e aberto, eu provavelmente já estaria morto. Pensei em minha família, em minha terra, em Israel. Pensaria alguém em mim? Lamentariam minha morte? Ou seria eu esquecido como todos os tolos que desafiam a vontade divina? E foi ali, no segundo dia, que comecei a entender a profundidade do que eu havia feito. Não era apenas desobediência. Era arrogância. Eu havia presumido que sabia melhor que Deus o que Nínive merecia. Eu havia colocado meu desejo de justiça, minha sede de vingança, acima da misericórdia divina. Eu, um simples mortal, achei que tinha o direito de questionar, de recusar, de fugir das ordens do Criador do Universo. Ali, naquele ventre escuro, percebi que eu não era muito diferente dos ninivitas que eu desprezava. Eles eram violentos, eu era orgulhoso. Eles matavam corpos, eu matava com paixão. Ambos precisávamos de misericórdia. O terceiro dia trouxe uma mudança. Não no ambiente, que permanecia tão escuro e sufocante quanto antes, mas dentro de mim. Algo quebrou em meu espírito. Meu orgulho, minha teimosia, minha autojustiça, tudo desmoronou. Caí de joelhos sobre aqueles ossos que serviam de chão para minha prisão, e pela primeira vez em 3 dias, orei. Não de maneira superficial ou mecânica, mas do fundo da minha alma quebrantada. Do ventre do Sheol clamei. Comecei, e minha voz ecoou pelas paredes carnais. E tu ouviste a minha voz. Lançaste-me no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim. Eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, mas tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, a terra com as suas trancas se pôs contra mim para sempre. Mas tu fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Orei e orei, derramei minha alma diante do Senhor. Confessei minha insensatez, minha desobediência, meu coração duro. Confessei que havia valorizado mais meu orgulho nacional do que a possibilidade de vidas sendo transformadas. E então, com lágrimas correndo pelo meu rosto, fiz uma promessa. Mas eu,
com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios. O que votei pagarei. A salvação vem do Senhor. E foi naquele momento, quando finalmente me rendi completamente, que senti. O peixe começou a se mover. Não um movimento errante e aleatório das profundezas que eu havia sentido nos dias anteriores, mas algo diferente. Intencional. Poderoso. Direcionado. A criatura estava subindo. Eu podia sentir pela pressão que mudava ao meu redor, pelo ângulo de inclinação do estômago. Estávamos indo para a superfície. Meu coração disparou. O que estava acontecendo? O peixe nadava com velocidade e propósito, como se guiado por uma força invisível. A jornada pareceu durar uma eternidade, mas também passou em um instante. E então, senti a mudança da temperatura da água ao redor. A luz, mesmo através das camadas de carne e pele do peixe, eu podia sentir luz. Fraca, mas real. Estávamos na superfície. O peixe continuou nadando, e então, de repente, um impacto. Bang! Fui lançado contra a parede do estômago com força. A criatura havia encalhado. Estávamos em terra. Fiquei ali, desorientado, tentando entender o que estava acontecendo. Por um momento, apenas silêncio. O coração do peixe batia, mas tudo o mais estava quieto. Será que ele havia morrido? Estaria eu preso para sempre ali? Então começou. Contrações. Violentas, involuntárias, poderosas. O estômago do peixe começou a se apertar ao meu redor como mãos gigantes tentando me espremer. Ondas de contração muscular percorriam as paredes, me empurrando, me comprimindo. Era como estar dentro de um punho gigante que se fechava cada vez mais. Eu fui empurrado para cima, através de passagens estreitas, túneis de carne que se contraíam ritmicamente. Muco e fluidos digestivos me cobriam, tornando tudo escorregadio. A pressão era insuportável. Eu mal conseguia respirar. Fui comprimido, espremido, forçado através de espaços que pareciam pequenos demais para meu corpo passar. E então, de repente, senti uma abertura maior. A garganta. Eu estava sendo expelido pela mesma rota que havia entrado. As contrações continuavam, implacáveis, me empurrando para cima, sempre para cima. E então a boca do peixe se abriu. E pela primeira vez em 3 dias e 3 noites, vi luz verdadeira. Não a bioluminescência fraca das profundezas, nem a luz filtrada através da carne, mas luz solar real, brilhante, gloriosa, quase dolorosamente intensa. Queimou meus olhos que haviam se acostumado com a escuridão total. Fechei-os instintivamente, mas continuei sendo empurrado para fora. Senti ar fresco, ar real, limpo, carregado como o cheiro do mar e da terra seca. Meus pulmões, que haviam respirado apenas ar viciado por 3 dias, inalaram profundamente aquele ar puro. Mas imediatamente tosse violentamente, expelindo água salgada que havia engolido, vomitando os fluidos do estômago do peixe, cuspindo pedaços de algas que ainda estavam presos em minha boca e garganta. E então, a última contração. Fui completamente expelido, vomitado, cuspido para fora. Voei pelo ar por um breve segundo e caí. Caí pesadamente sobre algo duro mas granulado. Areia. Areia seca, quente do sol da manhã, áspera contra minha pele. Fiquei ali de 4, tossindo, ofegando, tremendo. Minhas mãos cavavam a areia, agarrando-a como um náufrago agarra uma tábua de salvação. Terra firme. Eu estava em terra firme. Lentamente, muito lentamente, consegui abrir meus olhos. A luz do sol era um banquete para meus olhos famintos. O céu era de um azul profundo e puro, com algumas nuvens brancas flutuando suavemente. A brisa da manhã tocava minha pele e parecia a coisa mais maravilhosa que eu já havia sentido. Eu estava coberto de muco, de substâncias viscosas e pegajosas, de algas marinhas que ainda se enrolavam em meus braços e pernas e cabelo. Minhas roupas, o que sobrou delas, estavam em farrapos, dissolvidas parcialmente pelos ácidos digestivos. Minha pele estava descorada, pálida como a de um cadáver, inchada pela água. Mas eu estava vivo. Virei-me, ainda de joelhos, e olhei para trás. Ali, parcialmente na água, parcialmente na areia, estava ele, o grande peixe. Era imenso,
maior do que qualquer criatura que eu já havia visto ou imaginado. Sua pele era cinza azulada, lisa e brilhante sob o sol. Sua boca, ainda aberta de onde eu havia sido expelido, era grande o suficiente para engolir um bote inteiro. Seu olho, um globo negro e imenso, me observava, e naquele momento, eu juro por tudo que é sagrado, vi algo naquele olho. Não inteligência humana, claro, mas algo. Uma missão cumprida. Um propósito realizado. Aquela criatura, que poderia facilmente ter me digerido, que poderia ter me mantido preso para sempre, havia me salvado. Havia me carregado através das profundezas do mar, me protegido da morte certa, e agora me depositava exatamente onde Deus queria que eu estivesse. Obrigado, sussurrei, minha voz ainda rouca. Você foi minha prisão, mas também minha salvação. Você foi o instrumento da justiça de Deus, mas também de sua misericórdia. Como se entendendo que sua tarefa estava completa, o grande peixe começou a se mover. Suas barbatanas se flexionaram, cavando areia molhada. Seu corpo massivo se arrastou de volta em direção às ondas. Com grande esforço e surpreendente graça para uma criatura de seu tamanho, ele se lançou de volta ao mar. A água espumou ao seu redor, e com o último golpe poderoso de sua cauda, mergulhou de volta às profundezas. Vi sua sombra escura sob a superfície por alguns momentos, ficando cada vez menor, até desaparecer completamente. Fiquei ali, sozinho na praia, tentando processar tudo o que havia acontecido. Tentei me levantar, mas minhas pernas tremiam tanto que caí novamente. Tentei de novo, dessa vez me apoiando primeiro em um joelho, depois no outro, e finalmente consegui ficar de pé, cambaleante como um recém-nascido aprendendo a andar. Olhei para mim mesmo. Eu era um espetáculo horrível, coberto de substâncias que não queria identificar, cheirando a morte e mar, com algas ainda penduradas em meu cabelo emaranhado. Parecia que eu havia voltado do mundo dos mortos. E, em certo sentido, era exatamente isso que havia acontecido. Limpei o que podia limpar, arranquei as algas, tentei me fazer minimamente apresentável. Então olhei ao redor, tentando descobrir onde exatamente eu estava. A praia era rochosa em algumas partes, arenosa em outras. O mar se estendia infinito atrás de mim. Mas à minha frente, através de uma extensão de terra árida e desértica, eu vi algo no horizonte. Estruturas. Grandes estruturas. Muralhas. Torres. Uma cidade. Meu coração começou a bater mais rápido. Mesmo a essa distância, mesmo sem ter estado lá antes, eu sabia. Eu sabia exatamente que cidade era aquela. Nínive. E foi naquele momento que ouvi, não com meus ouvidos, mas em minha alma, a voz. Aquela voz poderosa, mas não aterrorizante, firme, mas não cruel. A voz que eu havia tentado fugir, mas que agora recebia com gratidão. Jonas, filho de Amitai. Caí de joelhos imediatamente. Sim, Senhor, respondi. E dessa vez não havia hesitação na minha voz, apenas submissão e respeito. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te ordeno. Era a mesma ordem, a mesma missão, como se minha fuga, minha quase morte, meus 3 dias no ventre do peixe, tudo aquilo fosse um longo parêntese, e agora estávamos voltando ao início. Mas eu não era mais o mesmo Jonas. O homem que fugiu era orgulhoso, auto-justo, duro de coração. O homem que estava ajoelhado naquela praia era quebrantado, humilde, ciente de sua própria necessidade de misericórdia. Sim, Senhor, repeti, e dessa vez acrescentei, eu vou. Desta vez, eu vou. Me levantei, firme apesar da exaustão física. Olhei para Nínive no horizonte. A cidade que eu havia odiado. A cidade que eu queria ver destruída. A cidade cujo povo eu desprezava. E comecei a caminhar em direção a ela. Cada passo era difícil no começo. Meu corpo estava fraco. Meus músculos doíam. Minha pele queimava sob o sol. Mas eu continuei. Um passo. Depois outro. E outro. A jornada através do deserto foi longa e árdua. O sol subia cada vez mais alto no céu, tornando-se cada vez mais quente. Minha garganta ficou seca. Meus lábios racharam. Mas eu não parei. Encontrei um riacho no caminho e bebi até me saciar.
agradecendo a Deus por cada gota de água fresca que descia pela minha garganta. Continuei caminhando. Eventualmente, comecei a encontrar outros viajantes na estrada, e as reações deles me disseram tudo sobre minha aparência. Alguns simplesmente paravam e me encaravam com olhos arregalados. Outros recuavam com expressões de horror. Alguns faziam sinais contra o mal-olhado. Ouvi sussurros enquanto passava. Olhe para aquele homem. Parece que voltou dos mortos. Sua pele é como a de um cadáver. O que terá acontecido com ele? Uma mulher idosa se aproximou timidamente e me ofereceu um pedaço de pão. Você parece faminto, estrangeiro, disse ela, sua voz trêmula. Aceitei com gratidão, comendo vagarosamente. Ela me observava com uma mistura de piedade e medo. De onde você vem, filho? O que aconteceu com você? Olhei para ela, e por um momento considerei contar toda a história, mas sabia que ela não acreditaria. Então simplesmente disse: venho das profundezas, e estou indo para Nínive cumprir uma missão. Ela fez o sinal contra o mal novamente e rapidamente se afastou. À medida que me aproximava da cidade, Nínive crescia no horizonte. As muralhas eram imensas, torres de pedra que se erguiam como gigantes contra o céu. Era uma metrópole, uma das maiores cidades do mundo. Diziam que levava 3 dias para atravessá-la completamente. Era a sede do poder assírio, o coração de um império construído sobre conquista e sangue. E eu, Jonas, um profeta hebreu esfarrapado e mal cheiroso que parecia ter voltado do mundo dos mortos, ia entrar naquela cidade e proclamar sua destruição. Finalmente cheguei aos portões. Eram enormes, feitos de cedro reforçado com bronze, decorados com esculturas de leões alados e touros com cabeças humanas. Guardas assírios, homens massivos e intimidadores com armaduras de couro e bronze, lanças na mão, me observaram enquanto eu me aproximava. Seus olhos se estreitaram com suspeita e repulsa. Alto, comandou um deles, sua voz profunda e autoritária. Qual é o seu negócio em Nínive, estrangeiro? Parei diante deles e os olhei diretamente nos olhos. Eles eram altos, fortes, treinados para matar. Mas eu havia enfrentado as profundezas do mar, havia sido engolido vivo, havia passado 3 dias no ventre da morte. Guardas mortais não me intimidavam mais. Trago uma mensagem, disse, minha voz surpreendentemente firme e clara, do Deus de Israel, para toda esta cidade. Os guardas trocaram olhares. Um deles riu, um som grave e zombeteiro. Uma mensagem do Deus dos Hebreus. E o que esse Deus tem a dizer a Nínive, que serve aos grandes deuses da Assíria? Ele tem a dizer que o tempo de Nínive está contado. Respondi sem hesitação, que suas maldades subiram até os céus, que o julgamento está próximo. O riso do guarda morreu. Algo em meus olhos, talvez a intensidade, talvez a absoluta certeza, ou talvez simplesmente minha aparência cadavérica, o fez reconsiderar. Ele trocou um olhar com os outros guardas. Entre então, profeta, disse finalmente, mas havia cautela em sua voz. Proclame sua mensagem, mas saiba que Nínive não é gentil com loucos ou falsos profetas. Eu não sou louco, disse calmamente, e eu não sou falso. Eu sou um homem que foi engolido pela morte e vomitado de volta à vida. E a mensagem que trago é verdadeira. Passei pelos portões e entrei em Nínive. O barulho e o cheiro me atingiram como uma onda. A cidade fervilhava de atividade. Mercadores gritavam suas mercadorias. Crianças corriam pelas ruas estreitas. Carroças puxadas por bois rangiam sobre as pedras. Havia templos dedicados a ídolos pagãos em cada esquina, com sacerdotes oferecendo sacrifícios de incenso. Soldados marchavam em formação. O cheiro de especiarias se misturava com o cheiro de esgoto e animais. E havia maldade. Eu podia sentir. Violência nas esquinas escuras. Opressão nos rostos dos pobres. Arrogância nos rostos dos ricos. Injustiça no mercado onde mercadores desonestos enganavam os inocentes. Era tudo o que eu havia imaginado e pior. Mas também vi algo mais. Vi famílias. Pais segurando as mãos de seus filhos pequenos. Mães amamentando bebês. Idosos conversando à sombra de figueiras. Crianças rindo. Pessoas vivendo suas vidas,
A maioria delas provavelmente sem sequer saber que sua cidade era considerada má aos olhos de Deus. Pessoas que, como todos nós, eram uma mistura de bem e mal, de luz e sombra. E foi ali, andando pelas ruas largas de Nínive, que entendi completamente o que Deus havia tentado me ensinar. Aquelas pessoas, por mais diferentes que fossem de mim, por mais que seu império tivesse feito coisas terríveis, ainda eram humanos. Ainda eram criaturas feitas à imagem de Deus. Ainda mereciam a chance de se arrepender. Eu não merecia estar vivo. Merecia ter morrido afogado naquele mar. Mas Deus me deu uma segunda chance. Como eu poderia recusar a Ele o direito de dar a mesma chance a outros? Então, no centro da praça principal, com centenas de pessoas ao meu redor, abri minha boca e comecei a proclamar. Minha voz, fortalecida pelo Espírito de Deus, ecoou pelas pedras e pelo ar. Ainda 40 dias, gritei, e Nínive será destruída. As pessoas pararam. Conversas cessaram. Cabeças se viraram em minha direção. Olharam para aquele homem estranho, descorado, em farrapos, cheirando a morte, gritando palavras de julgamento. E eu continuei. Caminhei pelas ruas, proclamando a mesma mensagem repetidamente. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. O Deus dos céus viu suas maldades. O tempo do arrependimento é agora. Ainda 40 dias. Para minha surpresa, algo extraordinário aconteceu. As pessoas não zombaram, não me expulsaram, não me apedrejaram como um louco. Pelo contrário, começaram a ouvir. Seus rostos ficaram sérios. Alguns caíram de joelhos ali mesmo nas ruas. Mulheres começaram a chorar. Homens fortes tremeram. A mensagem se espalhou pela cidade como fogo em palha seca. E algo ainda mais surpreendente aconteceu. O rei de Nínive, sentado em seu trono, ouviu sobre o profeta estrangeiro e sua mensagem de julgamento. E em vez de me mandar executar, em vez de desprezar a profecia como superstição estrangeira, ele fez algo que eu nunca teria imaginado possível. Ele se levantou de seu trono, tirou suas vestes reais, cobriu-se com um pano de saco, a vestimenta de luto e arrependimento, e sentou-se sobre cinzas. Então emitiu um decreto por toda Nínive: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem comam, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de pano de saco e clamem fortemente a Deus. Cada um se converta do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá, e se apartará do furor de sua ira, de modo que não perecemos. E eles fizeram, todos eles, do maior ao menor, do rei ao mendigo, jejuaram, vestiram-se de pano de saco, clamaram a Deus, confessaram seus pecados, se arrependeram de suas violências. Foi o arrependimento mais completo e abrangente que já havia sido registrado. E Deus, em sua infinita misericórdia, viu seu arrependimento genuíno e decidiu não trazer sobre eles a destruição que havia ameaçado. Eu deveria ter ficado feliz. Deveria ter me regozijado por ver uma cidade inteira se voltar para Deus, por ver vidas transformadas, por testemunhar a misericórdia divina em ação. Mas em vez disso, fiquei furioso. Meu velho coração duro, que eu pensava ter sido quebrantado no ventre do peixe, ressurgiu. Saí da cidade e fui para o leste. Fiz uma cabana e sentei-me lá, esperando ver se Deus destruiria a cidade de qualquer forma. E orei, mas foi uma oração terrível, cheia de amargura. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra. Foi por isso que fugi para Tarsis, pois sabia que tu és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Agora, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. Que palavras absurdas! Que coração torcido eu ainda tinha! Eu preferia morrer a ver meus inimigos receberem misericórdia. Preferia a morte a testemunhar a compaixão de Deus em ação. E ali estava eu, sentado em minha cabana improvisada, fazendo beicinho como uma criança mimada, enquanto 120.000 pessoas haviam acabado de ser salvas da destruição. Mas Deus, paciente como sempre, não desistiu de me ensinar. Ele preparou uma planta, uma aboboreira que cresceu durante a noite e se estendeu sobre minha cabana,
proporcionando sombra abençoada do sol escaldante. Fiquei tão grato por aquela planta. Ela me trouxe conforto, alívio do calor, e admito que até sorri pela primeira vez em dias. Mas na manhã seguinte, Deus preparou um verme que atacou a planta, e ela secou. Depois, quando o sol nasceu, Deus enviou um vento oriental quente e abafado, e o sol bateu sobre minha cabeça de tal forma que desmaiei. Novamente pedi para morrer. Melhor me é morrer do que viver. E foi então que Deus falou comigo, e suas palavras perfuraram meu coração como flechas de verdade. É razoável essa tua ira por causa da planta? Respondi com toda a minha autocomiseração. É razoável a minha ira até a morte. E então veio a lição final, a pergunta que me calaria para sempre, a verdade que eu precisava ouvir. Tens compaixão da planta que não plantaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não deveria eu ter compaixão de Nínive, aquela grande cidade, na qual há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais. E naquele momento, finalmente, verdadeiramente, completamente, entendi. Eu me importava mais com uma planta que me dava sombra do que com 120 mil almas humanas. Eu valorizava mais meu conforto temporário do que as vidas eternas de pessoas que nem sequer tinham discernimento moral completo. Eu queria misericórdia para mim, mas negava aos outros. A planta não era minha. Eu não a havia criado, não a cultivara, não tinha investido nada nela. Mas Deus havia criado cada pessoa em Nínive. Cada homem, cada mulher, cada criança era obra de suas mãos, feita à sua imagem, amada por Ele. Como poderia eu, que havia experimentado sua misericórdia de forma tão dramática, negar-lhe o direito de ser misericordioso com outros? Caí de joelhos ali mesmo, sob o sol escaldante, sem a sombra da planta morta, e chorei. Chorei por meu coração duro, por minha hipocrisia, por minha falta de compaixão. Chorei porque finalmente vi a profundidade do amor de Deus, um amor que se estende mesmo aos mais indignos, mesmo aos mais violentos, mesmo aqueles que o mundo considera além da redenção. O vômito na praia não havia sido apenas o peixe me expelindo de volta à vida. Foi Deus me expelindo de minha própria justiça distorcida, de meu orgulho sufocante, de minha compaixão seletiva. Eu havia sido vomitado para fora da morte. Sim, mas também para fora da minha própria pequenez de espírito. E ali, ao leste de Nínive, quebrantado de uma forma que nem mesmo o ventre do peixe havia conseguido quebrantar, aprendi a lição mais importante. Deus não é apenas justo, Ele é misericordioso. Ele não apenas pune o pecado, Ele oferece redenção. Ele não apenas vê a maldade, Ele vê o potencial para a transformação. E seu amor é tão vasto, tão profundo, tão abrangente que ultrapassa todas as nossas categorias de quem merece ou não sua graça. Nínive foi poupada. Aquela cidade brutal e violenta teve seu coração transformado, pelo menos por um tempo. Os ninivitas, que não conheciam o verdadeiro Deus, o encontraram através da mensagem de julgamento que também era uma mensagem de esperança. Arrependam-se e vivam. E eu, Jonas, o profeta relutante, aprendi que não se pode fugir de Deus. Mas mais importante, aprendi que não se deve querer fugir dele. Porque ele é bom. Sua misericórdia é real. Seu amor é transformador. E seus caminhos, por mais que nos confundam às vezes, são sempre melhores que os nossos. Quando olho para trás agora, para aqueles 3 dias nas trevas do grande peixe, vejo que não foi punição. Foi preparação. Deus não estava me castigando, estava me transformando. No ventre do peixe, minhas ideias preconcebidas foram dissolvidas, meu orgulho foi quebrado, minha dureza de coração foi amolecida. Emergi daquela experiência não apenas vivo, mas renascido. O momento em que fui vomitado naquela praia não foi o fim da minha história, mas o começo. Foi o momento em que passei de fugitivo a mensageiro, de rebelde a servo, de juiz severo a testemunha da misericórdia. Foi o momento em que minha vida deixou de ser sobre mim e passou a ser sobre aquilo que Deus queria fazer através de mim. Muitas vezes as pessoas me perguntam sobre aqueles 3 dias. Querem saber os detalhes físicos, como sobrevivi, o que comi, como respirei. E eu respondo o melhor que posso. Mas sempre acrescento,
Os detalhes físicos não são o mais importante. O mais importante foi o que aconteceu dentro de mim enquanto estava dentro daquela criatura. Foi ali, na escuridão total, isolado de tudo e de todos, que encontrei a luz. Foi ali, no lugar mais improvável, que encontrei a presença de Deus mais real do que nunca. Foi ali que minha teologia deixou de ser teórica e se tornou experiencial. Eu sempre soube, intelectualmente, que Deus era misericordioso, mas ali experimentei sua misericórdia de forma tão visceral, tão íntima, tão inegável, que nunca mais pude vê-la como conceito abstrato. E quando fui vomitado, quando senti aquelas contrações violentas me expulsando do ventre do peixe, quando fui cuspido sobre a areia e respirei ar fresco pela primeira vez em 3 dias, entendi. Esta é a experiência de todo aquele que recebe misericórdia. Somos expulsos de nosso estado de morte, vomitados de volta à vida, não por nossos próprios méritos, mas pela graça soberana de Deus. Hoje, quando conto esta história, vejo olhares céticos. Um homem engolido por um peixe? Impossível. E eu entendo a incredulidade. É extraordinário demais, fantástico demais para ser verdade. Mas então eu pergunto: e o que é mais inacreditável? Que Deus use uma criatura marinha para salvar um profeta rebelde? Ou que Deus ame tanto este mundo que está disposto a dar infinitas segundas chances, mesmo quando não merecemos? O grande peixe foi um milagre, sim. Mas o milagre maior foi o que aconteceu depois. Uma cidade inteira se arrependendo. 120.000 vidas transformadas. Um império conhecido por sua brutalidade se humilhando diante do Deus verdadeiro. E um profeta orgulhoso finalmente aprendendo o que realmente significa representar um Deus de amor. Às vezes ainda volto mentalmente àquela praia. Ainda sinto a textura da areia sob minhas mãos. Ainda sinto o choque do ar fresco em meus pulmões. Ainda vejo a silhueta massiva do peixe retornando ao mar. E sempre que volto lá em minha memória, sou grato. Grato não apenas por estar vivo, mas por ter sido quebrantado de forma tão completa que pude ser reconstruído da maneira certa. O vômito do grande peixe não foi um final. Foi um recomeço. Foi uma segunda chance não apenas para viver, mas para viver corretamente. Para amar como Deus ama. Para ter compaixão como Ele tem compaixão. Para ver as pessoas como Ele as vê. Não como inimigos a serem destruídos, mas como filhos perdidos esperando para serem encontrados. Esta é minha história. A história de como fugi de Deus e Ele me buscou nas profundezas. A história de como fui engolido pela morte e vomitado de volta à vida. A história de como aprendi que a misericórdia de Deus é maior que minha compreensão, mais profunda que o oceano que tentou me engolir, mais vasta que a cidade de Nínive que eu pensava estar além da redenção. E se há algo que quero que vocês levem desta história é isto: não fujam de Deus quando Ele os chamar para algo difícil. Não endureçam seus corações quando Ele pedir que mostrem misericórdia. Não pensem que conhecem seus caminhos melhor que Ele. Porque se há algo que aprendi no ventre daquele peixe, na praia onde fui vomitado, nas ruas de Nínive onde proclamei julgamento e testemunhei redenção, é que os caminhos de Deus são sempre, sempre melhores que os nossos. Meu nome é Jonas, filho de Amitai. Fui engolido por um grande peixe e vomitado em uma praia perto de Nínive. Mas mais que isso, fui engolido por meu próprio orgulho e vomitado para uma vida de humildade. Fui engolido pela morte e vomitado para uma nova vida. Fui engolido pela escuridão e vomitado para a luz. E esta é minha oração para cada um de vocês, que quando Deus precisar lhes dar uma segunda chance, quando precisar quebrantar suas durezas, quando precisar transformar seus corações, vocês tenham a coragem de passar por isso. Mesmo que seja doloroso. Mesmo que seja no ventre escuro de suas próprias falhas e medos. Porque do outro lado desse ventre há uma praia. Há ar fresco. Há sol nascente. Há uma missão renovada. Há vida. E acima de tudo, há um Deus que nunca desiste de você. Que está disposto a usar até mesmo as criaturas do mar profundo para trazê-lo de volta. Que tem planos maiores para a sua vida do que você pode imaginar. Um Deus cuja misericórdia é tão grande que Ele salvará não apenas você, mas também aqueles que você pensava estarem além da salvação. Esta é a história do vômito do grande peixe. Mas é também a história do amor implacável de Deus. E essa história continua hoje.
em cada vida que ele transforma, em cada coração duro que ele amolece, em cada rebelde que ele redime. Que nunca nos esqueçamos, a salvação vem do Senhor. Sempre veio, sempre virá. Se a história de Jonas mexeu com você hoje, eu preciso do seu like agora. Estamos numa missão de alcançar 10.000 pessoas com essa mensagem de segunda chance e misericórdia. Deixe aqui nos comentários qual foi o momento que mais impactou você. Foi o desespero no ventre do peixe, o momento dramático do vômito, a transformação de Jonas, ou a incrível misericórdia de Deus com Nínive? Quero saber sua opinião. E se você tem aquele amigo, aquela pessoa da família que está fugindo de Deus, que precisa de uma segunda chance, ou que simplesmente precisa conhecer essa história extraordinária, compartilhe este vídeo agora. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações, porque toda semana eu trago histórias bíblicas contadas de uma forma que você nunca viu antes. Histórias com profundidade, com emoção, com a verdade que transforma. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, assim como Jonas, você também pode ter uma segunda chance. Deus nunca desiste de você.